Começa agora mais um Café com o Mário, um bate-papo descontraído sobre o ilustre Mário de Andrade, aquele que revolucionou a história da literatura modernista e também fez a mentoria da Semana de Arte Moderna de 22. Nós conhecemos ele por ser um ótimo historiador da literatura, musicólogo, fotógrafo, poeta, escritor. Ele foi incrível, né? Todos nós sabemos. E os convidados de hoje para esse bate-papo são Sheila Iris, Rodrigo Dias, Rubem Filho e Girlene Araújo. E aqui vos fala Rosimeire Milena. Ele nasceu em 9 de outubro de 1893 e se calou porque ele foi um poeta incrível, mas ainda assim a sua voz até hoje ecoa. Em 1945, no dia 25 de fevereiro. Fique agora com o nosso bate-papo descontraído e um bom café. Olá, boa noite. Me chamo Rodrigo Dias e hoje irei falar sobre o caráter forte do modernismo no Brasil por Mário de Andrade. Durante a realização da Semana de Arte Moderna de 1922, Mário de Andrade recebeu uma notícia vibrante, a qual o poeta seria designado como professor catedrático do Conservatório de Música de São Paulo. E no mesmo ano, ainda publicaria o livro Paulicéia Desvairada. Neste compilado de poemas modernistas, anunciaria indiretamente a ascensão do modernismo no Brasil. Mário de Andrade foi um dos mentores e organizadores dessa Semana de Arte Moderna, juntamente com Anita Malfatti e Oswald de Andrade, entre outros artistas e intelectuais da época. É também um grande influenciador da arte moderna, um dos grandes idealizadores desse evento que foi um verdadeiro divisor de águas para a literatura e para a arte genuinamente brasileira. Com o movimento ganhando amplo conhecimento, Mário de Andrade decide aprimorar ainda mais o modernismo no Brasil. Como a intenção inicial era desvincular as influências do estrangeiro e exaltar a cultura nacional, o poeta então decide viajar pelo país para conhecer novas culturas, explorar novas terras e se aprofundar na própria nação. Esse novo abastecimento cultural lhe rendeu inspiração para novas obras. A partir de seus estudos próximos às cidades, estados e regiões brasileiras, livros acabaram por ser lançados. Entre eles, destacam-se obras como Ensaio sobre a Música Brasileira, Clã do Jabuti e seu grande magno opus, Macunaíma. Trago agora para vocês o poema Descobrimento, que está na obra Clã do Jabuti, onde Mário de Andrade nos mostra essa visão ampla do Brasil, essa diversidade cultural no país. Abancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido com o livro Palermo olhando para mim. Não ver que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco, se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro, que nem eu. Vejam que esse poema começa em um tom formal e depois ganha um tom coloquial, mais prosaico, um tom de oralidade, justamente para nos mostrar essa diferença que há em nosso país. Enquanto um está abancado à sua escrivaninha, vive na região sudeste, em um espaço confortável, o outro desenvolve um trabalho braçal, difícil, tem vida cansada. Então aqui nós temos um intelectual e um seringueiro, pessoas que vivem em espaços distintos e níveis culturais também bem distintos. E eu não poderia deixar de falar sobre Macunaíma, que é uma das grandes obras de Mário de Andrade, em que o próprio autor a chama de rapsódia, que é uma forma antiga de poesia cantada. Reúne mitos, lendas indígenas e provérbios. A cultura indígena está fortemente presente nessa obra, tanto em relação ao vocabulário como na relação aos personagens. Dessa forma, o escritor faz um resgate da cultura nativa, parte essencial da formação do povo brasileiro. A obra Macunaíma foge à questão de verossimilhança realista, foge à estrutura linear tradicional. É uma obra com características vanguardistas. Macunaíma é um herói diferente, um herói às avessas. Aqui é uma contraposição entre o herói do modernismo da primeira fase e o herói do romantismo, idealizado, com caráter elevado, perfeito fisicamente e moralmente. Macunaíma é como se fosse o retrato do povo brasileiro. É um povo ainda em formação, sem um caráter definido. Por isso Macunaíma é chamado de o herói sem nenhum caráter, justamente por representar esse povo em formação. Macunaíma é preguiçoso, esperto, ambicioso, gosta de trapacear, consegue as coisas com um jeitinho brasileiro. Macunaíma tem qualidades, ele respeita os mais velhos, gosta de participar das danças da sua tribo. Então Macunaíma é esse ser, que representa um povo ainda em formação.
não um povo idealizado, não é um índio idealizado como acontece nas obras de José de Alencar. Macunaíma é esse índio diferente, é esse índio que reúne, como eu já havia falado, qualidades e também defeitos. Meu muito obrigado e tenha uma boa noite. Saudações, sou Sheila Iris e irei abordar a temática exaltação do país e um nacionalismo disfarçado na poética de Mário de Andrade. A princípio, o que significa nacionalismo? É um sentimento de valorização marcado pela aproximação e identificação com uma nação. Mário de Andrade realizou grandes leituras sobre o Brasil, contribuiu significativamente para se pensar no tema, utilizou teorizações da pátria, da nação, da língua e da raça. Mário de Andrade pressupunha um sentimento de pertencimento imanente nas relações do indivíduo com as instituições, com os costumes e com o seu passado. Numa carta ao poeta Carlos Drummond de Andrade, pode-se perceber a ênfase em se referir ao problema de modo prático. Você fala em apertado dilema, nacionalismo ou universalismo. O nacionalismo convém às massas, o universalismo convém às elites. Tudo errado. Primeiro, não existe essa oposição entre nacionalismo e universalismo. O que há é mau nacionalismo. O Brasil para os brasileiros, ou regionalismo exótico. Nacionalismo quer simplesmente dizer ser nacional. O que mais simplesmente ainda significa ser. Ninguém que seja verdadeiramente, isto é, viva, se relacione com o seu passado, com as suas necessidades imediatas, práticas e espirituais, se relacione com o meio e com a terra, com a família. Ninguém que seja verdadeiramente deixará de ser nacional. Trago aqui para vocês o poema O Poeta Come Amendoim, em que o autor apresenta algumas características nacionais. Esse poema foi uma resposta a Carlos Drummond de Andrade. Noites pesadas de cheiros e calores amontoados. Foi o sol que por todo o sítio do Brasil andou marcando de morenos brasileiros. Estou pensando nos tempos de antes de eu nascer. A noite era para descansar. As gargalhadas brancas dos mulatos. Silêncio. O imperador medita os seus versinhos. Os caramuros conspiram à sombra das mangueiras ovais. Só o murmurejo do crê em Deus Padre irmanava os homens do meu país. De uma feita, os canhaboras perceberam que não tinha mais escravos. Por causa disso, muita Virgem do Rosário se perdeu. Porém, o desastre verdadeiro foi embonecar esta república temporã. A gente ainda não sabia se governar. Progredimos um tiquinho, que o progresso também é uma fatalidade. Será o que Nosso Senhor quiser. Estou com desejos de desastres, com desejos da Amazônia e dos ventos muriçocas, se encostando na canjerana dos batentes. Tenho desejos de violas e solidões sem sentidos. Tenho desejos de gemer e de morrer. Brasil, mastigado na gostosura quente do amendoim, falado numa língua curumim, de palavras incertas, num remeleixo melado melancólico, saem lentas frescas trituradas pelos meus dentes bons, molham meus beiços que dão beijos alastrados, e depois remurmuram sem malícia as rezas bem-nascidas. Brasil amado, não porque seja minha pátria. Pátria é acaso de migrações e do pão nosso onde Deus der. Brasil que eu amo porque é o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores e danças. Brasil que eu sou porque é minha expressão muito engraçada, porque é o meu sentimento pachorrento, porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. De acordo com o poema, o povo brasileiro ainda não sabia se governar, entregava tudo à vontade de Deus ou a quem quiser que tivesse o poder. A proclamação da República era fora de época e não trouxe nenhuma mudança, apenas um tiquinho, um progresso muito pouco, segundo o autor. Como ele consegue explicar o seu amor pelo Brasil? Ele afirma não amar o Brasil com amor patriota. Ele diz que o Brasil é a sua identidade, é o que ele gosta. Ele gosta de coisas simples, assim como qualquer outra pessoa comum do povo. Nota-se também que o autor ele consegue enfatizar o trabalho dos brasileiros quando ele diz andou marcando de morenos brasileiros. Quando ele diz o murmurejo dos crê-em-Deus padres, ele está falando uma oração dos nativos, em que traz à tona a catequese. Quando ele diz perceberam que não tinha mais escravos, nota-se que ele se refere à abolição da escravatura. E ao mesmo tempo que ele consegue tantos elogios, ele consegue definir o Brasil
como um país de palavras incertas, e ainda assim ele consegue demonstrar todo o seu respeito e a sua exaltação pelo país. Encerro a minha fala concluindo o quanto era grande o seu amor pelo seu país, quando ele diz: Brasil que eu amo porque é o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores e danças. Brasil que eu sou, porque é a minha expressão muito engraçada, porque é o meu sentimento pachorrento, porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. Obrigada. Saudações, sou Girlene e irei falar da valorização da linguagem por Mário de Andrade. O que é linguagem? É a capacidade que o homem possui de interagir com o seu semelhante por meio de palavras, oral ou escrita, de gestos e expressões fisionômicas, imagens e notas musicais, além de outros. O uso da linguagem sempre objetivará a produção de sentido, ou seja, o entendimento entre os interlocutores. E para isso, o processo de adequação linguística ele é fundamental. Então, como é essa linguagem para Mário de Andrade? Primeiramente, a linguagem do modernismo é despretensiosa e despreocupada com os padrões formais. Isso porque muitos escritores pertencentes ao início do movimento, como é o caso de Mário de Andrade, que é um dos principais nomes da primeira geração modernista, rompem com a sintaxe, a metrificação e as rimas. Sendo assim, ele se aproxima da linguagem coloquial, subjetiva, original, crítica, sarcástica e irônica. Então, a produção literária modernista destacou-se da poesia e na prosa, rompendo com os padrões estéticos vigentes. Então, vamos conhecer melhor, a linguagem do escritor Mário de Andrade. Vamos considerar um poema que faz parte da obra Pauliceia Desvairada. Iremos nos deparar com a descrição de São Paulo nos anos 20. Essa cidade que reflete o rosto de seu habitante é, disse Oswaldo de Andrade, a cidade de Mário de Andrade. Sua duvidosa poesia áspera, tortuosa, fragmentada, difícil mesmo de encontrá-la, exprimi-la ou entendê-la. Mas é isso que Mário tenta fazer. E quando os olhos e a mente se acostumam ao novo, é possível ver surgirem os deuses da chuva, num poema raro e realizado como Paisagem número 3. Leiamos. Paisagem número 3, de Mário de Andrade. Chove? Sorriu uma garoa de cinza, muito triste, como um tristemente longo. A Casa Cosmo não tem impermeáveis em liquidação, mas neste largo do arroz posso abrir o meu guarda-chuva paradoxal, este lírico plântano de rendas má. Ali em frente, Mário, põe a máscara. Tens razão, minha loucura, tens razão. O rei de Tule jogou a taça ao mar. Os homens passam encharcados. Os reflexos dos vultos curtos mancham o petit pavé, as rolas da normal. Esvoaça entre os dedos da garoa. E se pusesse um verso crispal no de profundis, de repente, um raio de sol a risco, risca o chuveirisco ao meio. Observamos nesse poema que nem sempre o poeta consegue uma felicidade de expressão assim, capaz de apresentar as condições do eu e da cidade de forma tão integrada que nos provoque a sensação de beleza harmônica. Em vez do sentimento de ferida, discrepância que dominam os outros poemas, os quais fazem parte da mesma obra, aqui a garoa sorrir triste. Logo se observa o lirismo disfarçado. Os vultos encharcados e curtos contrastam com as moças esvoaçantes.
e tudo parece belo. Esse cenário de beleza descrito no poema é completado pelo surgimento de um raio de sol, ainda que arisco, que corta o chuvisco ao meio. Nesse momento, vislumbramos a presença de um novo cenário. Entretanto, não sabemos qual será a opinião do autor sobre ele, já que seu interesse é na simbiose entre o eu e a cidade, cuja garoa sorri triste. No que diz respeito à linguagem do poema em análise, observamos que ela é composta de antiteses, de cortes bruscos nas frases, de associações livres de ideias, e que tem uma linguagem que parece não ter referência fixa a qual voltar, dissonante, labiríntica e dispersa. Então, essa postura poética traduz uma liberdade ampla no uso do material linguístico. Lembra que falamos no início, que na época a linguagem modernista ela avisava isso, ela se aproximava da linguagem coloquial, ela é subjetiva, ela é original, ela é crítica, ela é sarcástica e irônica. Eu encerro aqui a minha fala. Boa noite, eu sou o Rubem. Vou falar sobre a crítica político-social na poesia de Mário de Andrade. Para demonstrar tais pontos, trago 2 trechos de 2 poesias tiradas da obra Pauliceia Desvairada. São elas, Ode ao Burguês e Moça Linda Bem Tratada. Trecho da poesia Ódio ao Burguês. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar, conto e 500. Mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas. Trecho da poesia Moça Linda Bem Tratada. Plutocrata sem consciência, nada porta, terremoto. Que a porta do pobre arromba, uma bomba. Pois bem, nessas poesias, Mário de Andrade demonstra toda a sua discordância com a sociedade burguesa e aristocrata de sua época. No trecho citado, de Ódio ao Burguês, vê-se raiva e indignação. Enquanto o burguês acumula gordura em todos os sentidos de sua vida, enquanto preocupa-se com o que presente oferecer à sua filha, nós, os pobres, nós, os proletários, morremos de fome. No trecho de Moça Linda Bem Tratada, a sua revolta é com os plutocratas sem consciência, que invadem as casas dos pobres e as derrubam, os expulsando para construírem seus palácios. Toda essa inquietude de Mário de Andrade o levou a assumir o Departamento de Cultura no pleito do prefeito Fábio da Silva Prado, de 1935 a 1938, onde desenvolveu vários projetos voltados ao proletariado, tais como as casas de cultura proletária e os cursos de arte proletário, que eram oferecidos aos filhos dos trabalhadores, além de abrir as portas do teatro municipal aos pobres. Por conta dessas atividades e dos termos conhecidamente marxista, como proletariado, era tido como comunista, mas nunca se aproximou do Partido Comunista, que foi fundado também em 1922. Era aliado, no entanto, do Partido Democrata. Essa é um pouco da história do homem por trás do poeta. Obrigado. Boa noite. Em 1993, a Casa da Moeda do Brasil homenageou ele com uma nota de 500 cruzeiros. Mas nós sabemos que até hoje ele é de valor inestimável, tanto para a nossa vida, quanto para o modernismo no Brasil, quanto para a literatura e também para o folclore. Nós agradecemos vocês assistirem até agora, espero que tenha contribuído para o aprendizado de vocês e até mais!